Agora nós vamos iniciar uma nova série de vídeos aqui dentro do nosso canal de cultivo de orquídeas. Eu estou rindo aqui porque eu recebi uma visitante aqui no meu colo aqui, a Mitos está sempre aqui comigo. Né, Mitos? Fala bom dia para o pessoal. Tá? Então, nós vamos começar a falar de Phalaenopsis. Tá? E quando eu falo de Phalaenopsis, tem gente até que treme, né? Nossa, ele vai falar mal de Phalaenopsis, ele vai dizer que Phalaenopsis é horrível, que não é bom ter Phalaenopsis, né? Depois daquele vídeo que eu coloquei no Facebook, alertando para alguns dos problemas dos Phalaenopsis, teve gente que veio me pedir, pelo amor de Deus, não vai falar mal de Phalaenopsis, que Phalaenopsis é o nosso negócio. E se as pessoas deixarem de cultivar Phalaenopsis, você vai estar contribuindo para o insucesso do nosso negócio, né? Então, como diz aquela piadinha que corre na internet, se você não entende do negócio, não atrapalha o negócio dos outros, né? Ok. Na verdade não é nada disso, tá, gente? O Phalaenopsis é uma orquídea, é um gênero de orquídea como qualquer outro. Ele tem vantagens sobre outras orquídeas e ele tem algumas desvantagens. Ele tem alguns problemas que, em alguns casos, chegam a ser de difícil controle. Mas ele tem os seus méritos, tá? Ninguém vai tirar o mérito do Phalaenopsis aqui. O Phalaenopsis é uma planta, é uma orquídea asiática, vem de floresta quer dizer, as espécies originárias, né, vem de florestas úmidas, bastante sombreadas, da Índia, Bornéu, Filipinas, Malásia em geral, uma região bastante quente, bastante úmida, com florestas muito densas. Isso causou algumas diferenças, provocou algumas diferenças ao longo da evolução desse gênero de planta em relação às catleias que a gente já conhece. Elas têm algumas diferenças fundamentais, nós vamos percorrer de um a um dessas diferenças. A principal característica para nós que somos orquidófilos ou que estamos interessados numa planta decorativa, é o fato de que o Phalaenopsis, ele, por ser um gênero oriundo de floresta um pouco mais densa, ele tolera bem o cultivo numa área, quer dizer, dentro de um ambiente um pouco mais sombreado. O que torna essa planta talvez uma escolha natural para quem quer ter orquídeas em apartamento. Tá? Hoje o Phalaenopsis é o gênero mais cultivado do mundo. Existem produtores asiáticos e europeus que fazem Phalaenopsis, produzem Phalaenopsis assim, industrialmente, aos milhões. Ele é produzido em grande quantidade para abastecer os mercados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e até na América do Sul também, justamente pelo fato de que as populações humanas no mundo hoje estão se concentrando mais nas cidades com apartamentos, né? Aquela possibilidade de morar numa casa ampla, com quintal, um lugar onde possa ter um orquidário, onde possa ter uma estufa, ficou muito restrita nas últimas décadas. Então a maioria das pessoas hoje vive num apartamento, e para quem assistiu os meus vídeos anteriores, nos quais eu falo de vandas e catleias, vocês vão perceber que a principal limitação ao cultivo doméstico desses gêneros é a luminosidade. Elas exigem muita claridade, muita luz, e que muitas vezes numa condição de apartamento a gente não tem como providenciar. Então, há algumas décadas, principalmente nos Estados Unidos, principalmente depois da crise econômica, as pessoas não puderam mais gastar volume grande de dinheiro em iluminação, em estufas, em ambientes muito próprios, onde pudessem cultivar catleias, principalmente catleias de grande porte, e partiram para cultivar Phalaenopsis, que exige menos
intensidade luminosa e para cultivar aquilo que se chama de mini-cats, que são as cattleyas pequenas, miniaturas, que embora exijam muita claridade, elas podem ser cultivadas num espaço muito restrito. Então eles providenciam iluminação artificial e a planta vai muito bem nesse ambiente. No caso do Phalaenopsis, a grande limitação dele é a temperatura. Ele não tolera temperaturas abaixo de 10, 12 graus, então você mantém aquecimento, mas não é tão difícil assim aquecer o ambiente onde estão as suas plantas. Eu diria que é muito mais dispendioso e muito mais trabalhoso você resfriar um ambiente. Resfriar uma estufa é caríssimo, exige um investimento muito alto em equipamento. Já aquecer uma estufa é uma questão de colocar um aquecedor ou dentro de casa ou no orquidário. E as pessoas, então, principalmente nos climas temperados da Europa e dos Estados Unidos, perceberam isso e passaram a cultivar Phalaenopsis. Também levados por uma outra virtude do Phalaenopsis, que a durabilidade das flores do Phalaenopsis não se compara com praticamente nenhuma outra orquídea. Nada dura tanto quanto um Phalaenopsis. Tá? Um Phalaenopsis, desde o momento em que se adquire uma planta dessa, no padrão de aquisição, ou seja, com flores abertas e botão fechado, você tem quase que uma garantia de ter planta florida na sua casa durante 3, 4 meses. E se você souber tratar da planta da forma adequada, você pode ter floração praticamente o ano inteiro. Tá? Então isso atraiu muitas pessoas ao Phalaenopsis. Antigamente existiam poucas variações cromáticas, poucas cores disponíveis. O Phalaenopsis era mais baseado em cima do Phalaenopsis amabilis, do Phalaenopsis schilleriana, que são branco ou rosa. Hoje não, hoje tem Phalaenopsis de todo quanto é cor, até azul. Agora, advirto, tá, gente? Esses Phalaenopsis azuis aí que vocês vão ver no mercado aí são tingidos, tá? E não é azul, aquilo ali não existe, tá? É um Phalaenopsis branco que foi tingido. Então, na próxima floração, vocês podem ter a certeza que ele sairá branco, ok? Vamos rever alguns pontos principais do Phalaenopsis, as características dele, e por fim nós vamos falar daquilo que limita um pouco o interesse do Phalaenopsis para o orquidófilo, para o colecionador de orquídeas. Por que eu como colecionador e eu como orquidófilo, eu como comerciante de plantas para orquidófilos também, tenho algumas restrições ao Phalaenopsis. Não são restrições que me impedem de ter Phalaenopsis. Vocês vejam que eu trabalho com Phalaenopsis também. Eu não produzo, mas eu adquiro plantas e comercializo plantas, porque para a decoração talvez a escolha mais inteligente que existe hoje seriam os Phalaenopsis. Ok? Vamos dar uma olhadinha então nas características dessas plantas e nós vamos rever também como é que se trata, como é que se replanta, como é que se cuida, como é que tenta se evitar a incidência dos problemas que podem vir a inviabilizar o cultivo de Phalaenopsis pelo amador. Ok, gente? Fica aí com a gente aí. Se gostarem do vídeo, espero que todos gostem. Aperte aí o curtir, daquela mãozinha para cima. E inscreva-se no canal, continue assistindo, nós vamos falar agora, vai ter uns 3, 4 vídeos de Phalaenopsis, depois nós vamos falar de Oncidium, vamos falar de uma série de outras coisas. Acompanhe a gente aí, receba as novidades, tá? Compartilhem bastante esse vídeo, vamos tentar atingir o maior número de pessoas possível e obrigado pela audiência de vocês. Até aqueles que eventualmente colocam lá um não gostei, tudo bem então, você é bem-vindo também. Vamos continuar acompanhando aqui os vídeos, tá? Como dizem, né? Falem mal, mas falem de mim. Ok? Então, vamos olhar um pouquinho o Phalaenopsis, tá? Me acompanha aí.